Irmãos, que bênção podemos estar aqui e eu quero aproveitar essa oportunidade de estar aqui agora. E quem diria, né, irmãos, como o tempo passa, né? A gente estava liderando aí por um período e aí nesse período Deus vem, nos chama, nos resgata, começa a atribuir a cada um de nós algumas responsabilidades. E a gente começa a entender a vontade de Deus. E eu confesso que eu não imaginava estar aqui com vocês nesta manhã, mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? E para mim é uma honra, irmãos, eu quero louvar a Deus. Porque todas as vezes que eu venho neste local, eu me alegro e eu sinto o cuidado que Deus tem para cada um de nós. E você que veio aqui, você veio pela vontade de Deus, amém? E Deus com certeza vai falar ao seu coração, mas eu quero louvar a Deus, irmãos, porque como pastor agora da Igreja Batista de Vila Penteado, uma igreja que tem nos colocado muitos desafios, e a gente tem ali procurado fazer o que é da vontade de Deus. Para mim é uma honra estar aqui, é um refrigério, um descanso, ver novamente aqui os meus irmãos, a família de Deus, a gente se reunindo. E é um momento, irmãos, que eu quero louvar a Deus, porque Ele tem nos presenteado com o dom da vida. E, irmãos, como é bom poder ter um Deus que cuida de nós, como é bom poder ter irmãos que nos abraçam, mas, irmãos, como é bom poder também ter uma família que está ao seu lado. E diante de Deus, diante dos irmãos, eu quero declarar o meu amor pela minha esposa e dizer para ela: vem cá, Isabela. É um momento que vocês são parte da nossa família, vocês são parte da nossa história. Este local nos traz muitas lembranças de alegria, a maioria delas. Vem cá, duas morenas lindas aqui, papai. De alegria, a maioria delas. Vem cá, duas morenas lindas aqui, que papai me deu aqui. E, irmãos, eu só queria, nesse momento, desculpe eu estar usando desse espaço, mas eu fiquei feliz porque a minha esposa, ela decidiu comemorar o aniversário dela junto com vocês. E hoje a minha esposa está fazendo mais um ano de vida, então pega ali um presente para ela. Vem cá. Vem cá. Faz favor, Miriam. Então, acelera o passo. E é verdade, você vê, né? Minha esposa está saindo da adolescência. Nós vamos orar por você. Irmãos, uma coisa muito boa é que Deus está no controle de todas as coisas. E uma das coisas, irmãos, é difícil porque a gente é humano, é limitado em alguns aspectos, você não consegue entender, mas é maravilhoso responder ao chamado de Deus. E se Deus te chamar de alguma forma, trazendo o desafio, não relute, obedeça, se submeta à vontade de Deus, que você vai ver maravilhas acontecer. E eu tenho visto isso. Ontem eu confesso que eu fiquei um pouco assustado. Ali naquele PS, né? A gente chamou ali de PS. O pessoal passava pela triagem, tinha a medicação e tinha depois a sala de cirurgia e depois no óbito, graças a Deus, não teve nenhum, mas eu fiquei um pouco apreensivo, mas eu falei: não, Senhor, amanhã eu vou louvar a Deus pela minha família, mas eu vou louvar a Deus pelos meus irmãos que o Senhor vai trazer de volta, no nome de Jesus. E essa enfermidade, se ela veio para que o teu povo estivesse orando, uma coisa a gente vai fazer daqui para frente, depois de você entender o que Deus tem para você. A igreja de Deus, ela é fortalecida quando ela glorifica, quando ela louva, quando ela exalta o nome do Senhor. Amém, irmãos? E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos nos colocar em pé. E nós vamos glorificar a Deus, nós vamos exaltar o Senhor. E na medida que nós estivermos fazendo isso, irmãos, creia que Deus vai te fortalecer, Deus vai te levantar,
Deus vai te sustentar. E Deus vai te responder agora o porquê que Ele te trouxe aqui, amém? Vamos orar. Te trouxe aqui, amém? Vamos orar. Isaías, só uma coisinha antes de eu ir em cima agora, já está vendo o pessoal, né? E assim, as pessoas que não estão aqui, todas estão cuidando de quem está doente. A Débora está com as duas crianças com febre, a Verônica está com 39,5 de febre. O Felipe também está ruimzinho, é o Felipe, né? O Felipe também tá ruimzinho, a Silvinha estava com ele. A Aline não dormiu a noite inteira com a Karen, agora ela está dormindo um pouquinho. E tem lá no quarto da Priscila também, uma pessoa que está deitada lá que está passando mal e passou mal durante a noite. Então, que assim, o nosso lugar nesse momento é aqui. E as pessoas que não estiverem aqui, é porque realmente estejam lá, ou porque estão passando mal, ou porque estejam cuidando dos filhos, ou ajudando alguma criança que está aqui sem a mãe, como tem alguns meninos que vieram, né, e os pais não. Caso contrário, que todos nós, no momento do culto, estejamos aqui para o estudo, que a gente não disperse, nem no período da tarde e nem amanhã pela manhã. Tá certo. Tá? Que é desagradável a gente também ter que ficar indo, né? Então, irmãos, entendemos já, e depois esses irmãos também precisam de uma palavra de incentivo, de carinho. E eu tenho certeza, sabe o que você vai ser na vida deles? Você vai ser bênção. Vocês estão aqui para receber, e quando sair daqui, vocês vão sair para servir. E seja no que for, irmãos, deixa Deus trabalhar, mas seja você um instrumento afinado por Deus, amém? Nosso Deus e nosso amado Pai, toda a honra e toda a glória seja o Teu santo nome. Deus, nós queremos Te louvar, ó Deus, porque esse evento aconteceu para a glória do Teu santo nome, Pai bendito. E eu quero Te louvar, ó Deus querido, porque, ó Deus, a Tua igreja, Pai, se retira aqui, Pai, neste local para poder adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. E, ó Deus bendito, nós estamos aqui agora louvando e bendizendo o Teu santo nome, Deus, Te louvando por tudo que o Senhor tem feito. E, ó Deus, eu quero Te louvar, ó Deus, porque o Senhor me deu uma família, Deus, uma família que tem estado ao meu lado, Deus, eu quero Te me deu uma família, Deus, uma família que tem estado ao meu lado, Deus, eu quero Te louvar, ó Pai bendito, de todo o meu coração. Quero Te louvar, ó Deus, por mais um ano de vida pela minha esposa, Deus, e as minhas filhas que têm estado ao meu lado. Mas também eu quero Te louvar, ó Deus, pela família da Igreja Batista do Morro Grande, Pai. Bendita a Tua igreja estar aqui, ó Deus querido, não se conformando com o que está acontecendo lá fora. E nós estamos aqui nesta batalha, Deus, querendo transformar o mundo pela Tua palavra, Deus bendito. Então, crendo no Teu poder, crendo na Tua ação, ó Pai bendito, seja agora, Senhor, presente neste local. Ó Deus, nos enchendo da Tua presença para podermos glorificar o Teu nome, para podermos, ó Deus querido, sempre buscar a Tua face, para poder, ó Deus, entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Deus bendito, agora no nome de Jesus, nós repreendemos para cada um de nós. Deus bendito, agora no nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade no meio do Teu povo. Deus, toda a seta do diabo contra nós, ela não vai perecer, ó Deus, porque nós somos mais do que vencedores. E Deus, muito obrigado porque o Senhor nos coloca esse louvor na nossa boca. E queremos glorificar o Teu nome, queremos Te exaltar, queremos ser fortalecidos pelo Senhor. Então, ó Pai bendito, agora trabalha, Deus, em cada coração. Ó Deus, ser com cada ser que está aqui, Deus querido, a sua parte física, Deus, trata cada um segundo o Teu querer. Mas também trata da parte espiritual, Pai bendito. Precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Deus, põe a Tua boa mão sobre cada um de nós. Livra de acidente, livra, Deus querido, do mal, livra, Deus querido, da mágoa, livra, Senhor, daquele desânimo, Pai bendito, para que o Teu povo possa aprender que o Senhor é bom. Deus, muito obrigado, Deus, por este momento que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Deus querido, porque é mais um dia de sol que o Senhor nos dá e nós queremos Te bendizer e Te exaltar. Deus bendito, que hoje, Pai bendito, o Teu povo possa aprender a se aproximar cada vez mais da Sua palavra, que possa aprender, ó Deus querido, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, eu Te louvo, eu Te exalto, eu Te agradeço, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Deus, mais uma vez pela minha esposa, pela essa companheira que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus bendito, pelas minhas filhas e pelos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, depois pode abraçar e beijar minha esposa aí, sem crise. A gente não vai chiar, não vai brigar com ninguém. Pode beijar. O Fabinho vai estar me ajudando aí.
vai colocar ali uma... Antes de a gente seguir no estudo, nós vamos cantar aquela música. Cadê o pessoal do Felipe? Tá aí? Fernando, não sei quem que ia me ajudar. Essa música, gente, é uma das músicas que eu gosto muito de ver a minha esposa cantando. E ela calhou porque ela tem muito a ver com o que a gente vai tratar agora, nesta manhã. Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Você quer oferecer a sua vida mesmo diante de Deus? Quem quer, diga amém. Amém. Irmãos, imagine que nós estamos numa orquestra agora. E nessa orquestra tem a parte do tambor, tem a parte do violino, tem a parte do violão, tem a parte dos instrumentos de sopro. E o maestro está diante de todo mundo falando: agora nós vamos apresentar aquilo que já tínhamos ensaiado há tanto tempo. E começa a introdução e a música começa a tomar conta do ambiente. Mas de repente o maestro começa a perceber algo diferente e ele para. Ninguém entendeu. Por que o maestro parou? Estava tão bonito. E o maestro diz: está faltando um instrumento. E de repente chega um daqueles componentes correndo meio que atrasado. Ele foi impedido por algum momento, mas ele abre a sua mala e ele ali salta a sua flauta doce. Ele pede perdão a todos. E aí o maestro começa a música novamente. Aquela flautinha estava fazendo a diferença. E o maestro estava atento. Aquela flautinha, nesta manhã, é você. Só que o nosso Deus, Ele está agora querendo ouvir o seu louvor. Ele está querendo ver como você vai emitir este som para poder louvar e bendizer o nome dEle. Mas essa flauta é a sua vida. Então ofereça a sua vida nesta manhã diante do Senhor, cantando: Senhor, eu venho, Senhor, a minha vida oferecer-te. Amém, irmãos? Vamos cantar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero, Senhor, minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, novamente. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero, Senhor, minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Amém. Fabinho, me ajuda aí, querido, com a nossa... Eu confesso, irmãos, que não deu tempo para rever aí os slides, mas
Abre sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, 19 a 34. E quem não trouxe a Bíblia, eu vou estar lendo numa versão ali que eu separei, e o Fabinho vai estar passando. E depois a gente vai passar essa primeira parte desse slide, mas eu gostaria de ler com vocês esse texto que diz: me desculpe, irmãos, a gente não teve tempo para poder ampliar os slides. Ontem à noite eu estava ainda ajustando alguma coisa. Mas eu vou ler, você vai ouvir. Se você trouxe a sua Bíblia, acompanhe. Mas se não, vamos entender o que Deus tem para nós nesta manhã. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram para a praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito de receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muito açoites, o lançaram na prisão, mandando ao cárcere que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E eles pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora, de noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, e logo todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém, irmãos? Amém. Fabinho, pode pôr o próximo slide? E eu faço a seguinte pergunta para você: será que existe algo difícil para Deus? Sim ou não, irmãos? Não. Nada é impossível para Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. E eu me alegro, irmãos, quando eu vejo Deus usando a vida de Paulo e Silas num contexto onde os irmãos já até sabem de cor e salteado este texto. Mas, irmãos, Deus nos mostra alguma lição importante, dizendo que não existe nada impossível para Deus. Próximo slide, Fabinho. Nunca houve e nunca haverá. Saiba que Deus é fonte de vida para aqueles que ouvem a sua voz. Deixe Ele fazer a transformação. Amém, irmãos? Como eu me alegro em saber, então, imediatamente que não existe nada impossível para Deus, e nunca houve e nunca haverá, porque é Ele que formou todas as coisas. E Ele é a fonte para aqueles que ouvem a sua voz, e precisamos deixar Ele fazer essa transformação. O texto nos mostra, irmãos, que Paulo e Silas estavam ali agora neste contexto, ali pelo plano e pela vontade de Deus. Só que os caminhos de Deus nem sempre é da forma como a gente quer ou da maneira como a gente pensa. Mas, amados irmãos, quando eu vejo que nunca haverá algo impossível para Deus, isso me traz uma alegria e traz na memória já a nossa condição, e que você sabe muito bem. Você sabe muito bem que tudo que Deus fez era perfeito. Mas existe algo que nos separa de Deus, que se chama pecado. O pecado que produz morte nos separou de Deus de uma forma tão horrenda, tão terrível, que cegou o entendimento de todas as pessoas, e ela não tem a devida compreensão daquilo que Deus fez em favor do homem. Sim, Jesus veio. Jesus agora impactou a vida dos seus discípulos. E agora esses dois homens estavam ali, presos por causa do nome do Senhor Jesus, mas confrontando, questionando, brigando com cada pessoa que se opunha ao Evangelho, mas
com cada pessoa que se opunha ao Evangelho, mas querendo transmitir esta fonte, que é Deus, para aqueles que ainda não ouviram e nem deixaram passar por essa transformação. O próximo slide nos mostra que vivemos em um mundo repleto de prisioneiros. Paulo e Silas estavam presos, amados irmãos, e vocês perceberam num contexto aonde Deus trouxe uma rica oportunidade, e porque Ele está no controle de todas as coisas, não existe nada impossível para Ele. Se Ele tinha um objetivo, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, custe o que custar. Se Deus tem um alvo, amados irmãos, sobre sua vida, não importa a circunstância, não importa o momento, não importa a situação, se Ele tem um plano, Ele vai cumprir, porque Ele controla todas as coisas, amém? O detalhe é observar e entender a maneira como Deus age. Agora veja bem, nós vivemos em um mundo repleto de prisioneiros, e Paulo e Silas literalmente estavam presos por causa de Cristo. Mas é interessante ver que estas pessoas que se encontravam ali como prisioneiros precisavam ouvir um cântico que sara as suas vidas. Sara as suas vidas. Deixando um pouquinho essa parte de Paulo e Silas na prisão, tente se lembrar comigo aquele texto também que nos mostra quando Pedro e João estavam indo à terceira hora do dia para entrar no templo. Havia um homem paralítico de nascença, que sempre vivia ali clamando e pedindo para que as pessoas estivessem o ajudando. E de repente esses dois homens, com autoridade vinda de Deus, chamou a atenção deste homem e disse: olha para nós, olha para a minha vida, olha quem é que está aqui em mim. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas no nome de Jesus, levanta e anda. Automaticamente, vocês também sabem, que essa pessoa se saltou, deu um pulo, e de repente, irmãos, o texto nos mostra de maneira bem clara, que ele entrou no templo louvando e bendizendo ao Senhor, porque Deus tinha feito uma obra na vida dele. Agora veja bem, amados irmãos, se Pedro e João passassem batido, não chamando a atenção deste homem para que pudesse olhar para ele, para poder falar a ele, este homem com certeza seria impedido de receber esta bênção. Mas, amados irmãos, Deus tem as pessoas certas, Deus tem um plano certo, Deus tem a hora certa, amém? E é por isso que nós, como Igreja de Cristo, precisamos então levar este cântico para aqueles que estão presos, para aqueles que não conseguem ouvir e entender uma mensagem de esperança para as suas vidas. A gente entende, amados irmãos, que Paulo e Silas estavam presos, mas a prisão não estava neles. O que me chama a atenção nesses dias é que existem muitas pessoas que conhecem textos bíblicos, conseguem se colocar diante de outras pessoas, falar do amor de Deus, mas nunca provou do amor de Deus. Irmãos, agora voltando para esse texto, vocês entendem que Paulo e Silas eles estavam presos na prisão por causa do nome do Senhor Jesus? Mas a bênção está aqui, irmãos. A situação, as dificuldades que os cercava não aprisionaram eles a tal ponto de se entristecer ou de se abater por aquilo que Deus tinha feito. O próximo slide nos mostra que eles estavam sangrando, porém estavam cantando. Além de ser preso, eles começam agora a ser atacados, agredidos e feridos. Eles estavam sangrando, porém o texto nos mostra que eles estavam cantando. Eles também estavam se alegrando, porque este sofrimento era por causa do nome de Jesus. Aqui eu vejo uma grande bênção, irmãos, e um grande desafio para cada um de nós. Acabamos de cantar: Senhor, eu venho minha vida oferecer como oferta de amor.
E só que, amados irmãos, basta se levantar algum probleminha, a gente começa a questionar, a gente já começa a se posicionar como um derrotado, porque a gente quer justificar o nosso lamento mediante a circunstância que a gente está passando. Mas Deus agora nesta manhã nos chama a atenção para a gente perceber que Paulo e Silas agora nos mostra uma bela referência aonde podemos observar, amados irmãos, que nem sempre a circunstância que a gente passa nem se compara com o que esses homens estavam passando. Eles estavam presos, eles estavam ali sangrando, mas a Bíblia nos mostra que eles estavam se alegrando porque esse sofrimento era por causa do nome de Jesus. E há uma grande alegria, amados irmãos, sofrer por causa do nome de Jesus. Esses dois homens, amados irmãos, Pedro e Jesus. Esses dois homens, amados irmãos, Pedro e João também, em paralelo ao texto mesmo de Atos, assim como Paulo e Silas, todos eles nos mostram e nos revelam que a sua alegria e o seu foco, a sua motivação, o seu fortalecimento, o seu abastecimento estava na medida que ele estava sempre louvando e glorificando a Deus. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos estar fazendo isso, amém, irmãos? Precisamos estar aprendendo a louvar, aprendendo a cantar, aprendendo a bendizer o nome do Senhor, seja em que circunstância for. Porque quando a gente faz isso, com certeza o Senhor nos fortalece. Aqui eles demonstram, com certeza o Senhor nos fortalece. Aqui eles demonstram uma confiança inabalável. E é isso que Deus tem para cada um de nós nesta manhã. Precisamos ter esta confiança inabalável, sabendo que aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la. Amém? Sabendo que aquele que nos chamou, tirou-nos das trevas, agora Ele nos coloca diante de um mundo, para não ser preso por esse mundo, mas para poder fazer a diferença nesse mundo. O diabo ele anda aí procurando lançar setas, trazer novamente na nossa memória a nossa condição de perdido, separado, condenado, morto. Mas o Senhor Jesus veio e nos deu vida e vida eterna, amém? Isso me alegra, isso me motiva, porque aí eu vejo, amados irmãos, que em Cristo, nós, eu, você, a igreja, o povo de Deus, pode ter uma confiança inabalável. Porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos controla, é o Senhor que nos dirige. Quando Deus fala, amados irmãos, Ele abala. Amém? Amém? Só que Deus tem a sua palavra escrita. Gênesis, Apocalipse, não podemos acrescentar e nem tirar nada do que está aqui. Mas Deus usa a sua vida como instrumento para que as pessoas possam conhecer. Amados irmãos, isso é um privilégio. Para cada um de nós sermos instrumentos de Deus para poder falar a outros quem é Jesus para nós. E eu vejo aqui, amados irmãos, que este acampamento já valeu, sim, todo o esforço, todo o empenho, porque a Bíblia diz que uma vida, uma alma, vale mais do que esse mundo inteiro. E se houve um empenho, houve um momento de oração, houve um momento de dedicação, houve um momento de luta, houve um momento de batalha, até horas, ontem, no meio da batalha, no meio da luta, Deus estava trazendo a vitória aqui para esse acampamento, amém? É porque Ele controla todas as coisas. Agora veja bem, amados irmãos, nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo, muito pelo contrário, nós estamos sendo fortalecidos, porque é no meio das lutas, é no meio das enfermidades que se levanta, é no meio até dos desencontros ou das ofensas que a gente consegue louvar, buscar, cantar e encontrar esperança, motivação, ser fortalecido e abastecido, porque nós cremos naquele que pode todas as coisas. E aí, amados irmãos, quando Deus fala, quando Deus está presente, quando Deus é reconhecido, Ele abala as estruturas. E eu creio que Deus está abalando aqui muitas coisas, amém, irmãos? Amém. Deus está abalando na sua vida, mas através da sua vida, Deus vai abalar na vida daqueles que estão presos lá fora, que não tem mais esperança, busca alternativa numa bebida ou numa droga ou numa festa, aonde daqui a pouco tira-se a fantasia, as pessoas se deparam num espelho e vêem novamente a sua condição de perdido, sem esperança, sem nenhuma motivação.
E Deus vai usar a sua vida para poder falar a Ele. Amém, irmãos? Você está aqui recebendo não para somente guardar para si, mas para levar. Porque quando Deus falar, Ele vai abalar as estruturas independente. Quando Deus falar, Ele vai abalar as estruturas independente da situação em que as pessoas se encontram. O mundo está preso, mas nós estamos livres por causa de Cristo. Amém? Nós somos libertos, amados irmãos. As cadeias, as correntes que nos prendiam foram desfeitas por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso me alegra, porque quando Deus fala, Ele abala. Só que as pessoas às vezes confundem isso, né? E falam, não, só quando tem que haver um mover, tem que haver um trovão, assim Deus está presente. Não, irmãos. Na palavra de Deus a gente vê aqui vários textos e você percebe que o Senhor mesmo, numa condição, e o quarteto Esperança e Fé, quando trouxe aquela cantata sobre os discípulos, que eram pescadores, e de repente quando eles foram convidados, simplesmente eles pegaram e lançaram as suas redes, porque eles não podiam relutar com o chamado do mestre. Havia também uma mulher, o texto nos mostra, Lídia, também que ouvir a mensagem, também ela abandonou o seu pecado. Você sabe também daquela mulher, aquela prostituta que estaria sendo apedrejada e Cristo estava ali presente. Ele não confrontou, Ele não a humilhou, Ele não a apedrejou, mas Ele disse para ela, cadê os teus acusadores? Eles não estão aqui, mas também você agora vai, mas não peques mais. Ele falou de maneira macia, tranquila, suave, adequada para que ela pudesse entender. Mas veja bem, esse carcereiro, essa pessoa que estava ali no contexto da prisão, ele estava ali cuidando, ele era autoridade, ele tinha responsabilidade, ele era autoridade daquele local, mas o nosso Deus é a autoridade desse universo. E quando Ele tem o controle, e quando Ele tem um alvo, e quando Ele quer resgatar a vida daquela pessoa, e quando Ele tem um alvo, e quando Ele quer resgatar a vida daquela pessoa, Ele faz o que for necessário. E Deus fez isso, amém, irmãos? Amém. Deus abalou a estrutura daquele local, porque Deus queria falar no coração daquele homem. E Deus falou. Deus abalou as estruturas daquele local para que aquele homem tivesse o conhecimento. O carcereiro era o alvo. Deus soube atingi-lo. Deus soube falar a ele. Agora é mais fácil procurar uma saída do que enfrentar a nossa realidade, não é verdade? Às vezes nós, como cristãos, se posicionamos como o carcereiro. Existem duas linhas aqui, amados irmãos. De um lado, Paulo e Silas, instrumento de Deus, uma confiança inabalável. Do outro lado, carcereiro, perdido, desesperado, porque agora aquilo que ele tinha como controle foge. E aí ele começa a ver os problemas. E aí ele não tinha quem recorrer, ele não tinha quem buscar. O que ele queria fazer? O suicídio. Ele queria se matar. Era mais fácil. E tem pessoas que procuram esse caminho. Ao invés de enfrentar o problema que você está enfrentando, de frente, encarando, se posicionando como Deus quer, as pessoas preferem fugir, preferem se esconder, preferem transferir a outra, essa responsabilidade é dele, não é minha. Não, amados irmãos, se existe um mundo lá fora perdido, desesperado, é sua responsabilidade ir e falar daquele que pode todas as coisas. Ir e falar daquele que pode todas as coisas, amém, irmãos? O que os outros vão pensar do meu fracasso? Essa é uma das perguntas que encontramos às vezes dentro da igreja. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Amados irmãos, não tem como questionar a palavra de Deus. Se Deus diz que somos vitoriosos, somos vencedores, somos mais que vencedores, não podemos duvidar, não podemos questionar, independente do caminho ou da forma como Deus conduz, mas Ele já te garante essa vitória dizendo, você é mais do que vencedor, amém, irmãos? Amém. Nós somos mais do que vencedores, só que a trilha, o caminho, não é sempre plano, reto, como uma Castelo Branco, que a gente vem tranquilo, né, irmã Silvia? Sossegado em 40 minutos.
Às vezes você tem umas lombadas, tem uns buracos, tem uns desvios. Às vezes o pneu fura, você tem que parar, e você tem que ir lá fazer um esforço, dar atenção, trocar aquele pneu. Ou então abastecer para poder continuar a caminhar. Mas veja, amados irmãos, a Bíblia, que é a palavra de Deus, já diz para você, você é mais do que vencedor. O que precisamos ter então nesta manhã? Uma confiança inabalável, amém? Confiança como Paulo e Silas teve. Porque Deus, amados irmãos, Ele conta com os seus. E quando Deus colocou a vida ali de Paulo e Silas para poder atingir a vida desse carcereiro, que entrou no desespero e que queria fugir, queria correr, Deus usou a vida desse homem para poder dizer a ele: não te faça nenhum mal. Irmãos, quando eu estava ainda nesta semana preparando, sozinho lá em casa, uma solidão, sem minha esposa, sem minhas filhas, mas eu fiquei feliz porque, irmãos, como é bom você se retirar para orar. Eu não sei qual a experiência que você tem de oração, mas se não tem, começa a ter, porque quando você fala, Deus responde. Amém? As mãos de Deus não estão encolhidas, os seus olhos não estão fechados, os seus ouvidos não estão tapados. Se não estão, então quer dizer que a mão dele está estendida, os olhos deles estão abertos e os seus ouvidos estão ouvindo o seu clamor e a sua necessidade. E aqui, amados irmãos, havia um clamor na vida deste homem, só que ele buscava uma saída. Uma saída onde seria a destruição completa. Mas Deus, amados irmãos, que controla todas as coisas, usou a vida de Paulo e Silas para dizer: não te faça nenhum mal. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Confiança inabalável e igreja fortalecida quando glorifica a Deus. Eu vejo que a igreja é fortalecida quando glorifica a Deus. Amém? Amém. Somos fortalecidos, entenda isso. Quando glorificamos a Deus, somos fortalecidos. A primeira coisa, quando eu amanheci hoje, tentei brincar um pouco com a minha esposa, a cabeça estava doendo, mas quando eu saí para fora, eu comecei a glorificar a Deus. E eu comecei a glorificar a Deus. Daqui a pouco, irmãos, a minha dor de cabeça foi embora. Daqui a pouco eu já me alegrei porque nasceu uma esperança. Eu falei assim: olha, Senhor, parte ali do teu povo vai estar nesta manhã, e aqueles que não estiveram ainda vão estar até no final, no nome de Jesus. E amados irmãos, Deus já tem nos sustentado, Deus nos tem presenteado com o sol, Deus nos tem presenteado aqui com a fartura, um alimento, frios aqui, constante. A gente está aqui, tem refrigerante, tem frutas. Mas tem, melhor que tudo isso, tem Deus no nosso meio, amém? E Deus está aqui para poder dizer a você que Ele também te ama. Então não tome a postura do carcereiro em querer fazer algum mal, questionar, murmurar, reclamar, porque Deus, Ele te ama e Ele tem o melhor para você. Se você não percebeu, olhe em sua volta. Olha o que Ele tem feito por você. A salvação, amados irmãos, nos liberta da culpa do pecado e do poder do pecado, amém? A salvação em Cristo nos liberta dessa culpa. Quantas pessoas têm carregado essa culpa do seu erro e da sua falha? Tem pessoas que não querem viver, sorrir, brincar, se divertir, porque se sente culpado pela sua falha, pelo seu erro. Mas a Bíblia nos mostra, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, amados irmãos, ser salvo por Cristo é ser liberto dessa culpa e também deste poder do pecado, porque o pecado ele tem um poder. O poder de nos prender, o poder de nos acusar, o poder de nos envolver, o poder de nos tentar até nos impedir de estar chegando cada vez mais perto de Deus, porque Deus é santo. Mas eu glorifico a Deus, amados irmãos, porque Paulo estava ali não como um vírus, e sim como um instrumento para ser a resposta clara para as dúvidas daquele carcereiro. Amém, irmãos? Sejamos nós também um instrumento para ser a resposta clara para as dúvidas das pessoas em que a gente se depara. O texto nos mostra que houve uma dúvida
depois que levou ao desespero, porque ele queria se matar, mas vendo a postura e a voz daquele homem que se tornou um instrumento de Deus, quando disse: não te faças nenhum mal, porque Deus te ama. Automaticamente, irmãos, esta é a mensagem que devemos ter bem na ponta da nossa língua, em todo tempo, em toda hora, em toda circunstância. Fale às pessoas: Deus te ama, Jesus te ama, Ele quer te abençoar. Amados irmãos, não tem nenhuma ação diabólica, pode se levantar o que for. A mulher pode estar aí rodeada de desejos e querer atrair o homem, mas se você estiver nessa intimidade com Deus, e se você abraçar ela conforme o amor de Deus nos ensina, e você diz para ela: Deus te ama, não te faças nenhum mal, o diabo não vai ter nenhuma força e ela vai entender e refletir que ela está diante de um homem de Deus, amém? Assim também pode ser na vida de uma mulher, assim pode ser na vida de uma criança, na vida de um jovem, na vida de um adolescente. Fale daquilo que você sente. Fale daquilo que você vive. E se você não vive ainda, comece a viver nesta manhã, no nome de Jesus, amém? Precisamos sair a falar, a pregar, a anunciar, a transmitir essa confiança inabalável àqueles que não creem, que não têm essa convicção, porque eles nem sabem o que é crer no Senhor, mas o Senhor usa a sua vida para poder transmitir a eles o que significa crer no Senhor. Que bênção, amados irmãos, é poder crer no Senhor Jesus. Até porque quando a gente crê, a gente também passa a confiar totalmente em Cristo. E precisamos estar se unindo a Ele em Cristo. E precisamos estar se unindo a Ele, tendo uma intimidade plena. Irmãos, eu aceitei esse desafio de pastorear a igreja de Vila Penteado. E, amados irmãos, eu confesso para vocês, eu e minha família mergulhamos de cabeça num chamado aonde eu não imaginava que ia se deparar com tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas. Mas, amados irmãos, o Senhor só tem colocado uma coisa no meu coração, sabe o que é? O louvor. Estão tristes, estão reclamando, estão questionando? Eu estou louvando, eu estou cantando, eu estou buscando cada vez mais a presença de Deus, porque na medida que eu faço isso, eu percebo que eu sou fortalecido. E quando eu sou fortalecido, eu não sou abatido. Quando eu não sou abatido, eu entendo que eu sou direcionado, eu sou abastecido. Eu sou agora cada vez mais tomado pela presença do Senhor para trazer uma mensagem àqueles que não têm a esperança conforme Deus nos mostra. Isso é intimidade plena com Deus, é algo que precisamos ter. É algo que você está recebendo aqui nesta manhã para poder ter, não somente para guardar, mas para poder levar e transmitir essa confiança inabalável. Amém? Faça isso, amados irmãos. Deus te chamou aqui, sim, para te presentear com o sol, sim, para você estar orando pelo seu filho, estar orando pelo seu familiar, vendo febre acontecer, vendo pessoas indo para o hospital, mas Deus não quer que a gente fique murmurando, não, Deus quer que a gente glorifique ao nome dEle. Amém? E é isso que nós vamos fazer durante todo o dia. O louvor vai continuar, nós vamos abençoar, nós vamos orar. Os irmãos já se destacaram para fazer isso, mas faça a sua parte. Tenha essa intimidade com Deus, confie nele. Tenha essa intimidade plena com Ele. Porque Ele cuida dos feridos de alma e daqueles que por amor ao seu nome sofrem na carne os açoites. O Senhor tem cuidado de nós. O nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Ele quebra esta prisão e Ele oferece algumas coisas importantes. A primeira dela, a simpatia. O carcereiro, irmãos, com certeza eles não sabiam que é isso. Mas essa simpatia aqui não era de maneira comum. Ele estava sendo envolvido, atraído por um homem que estava sendo preso. E lembre-se, este homem
Paulo e Silas estavam sangrando, se lembram disso? Não esqueça o que o texto nos mostra. Os pés deles estavam no tronco. Alguém já viu aquela novela que está na maior audiência, Escrava Isaura? E tem ali uns escurinhos ali, que está com as canelinhas sequinhas, né? Sobre aquela madeira, preso. Mas eles não estavam somente presos, eles receberam açoites. Eles começaram a apanhar. Eles começavam a sangrar. Mas, amados irmãos, o que me alegra é porque, em meio a tudo isso, eles louvaram. Jesus quebra esta prisão e oferece a simpatia, mas também oferece arrependimento. O carcereiro nunca tinha também sentido isso, amados irmãos. Ele se arrependeu porque ele viu que ele estava maltratando a primazia, uma semelhança, obra das mãos de Deus. Pessoas que estavam sofrendo porque estavam falando no nome de Jesus. E Jesus começou agora a quebrar essa prisão e começou a oferecer no coração desse carcereiro essa condição: simpatia, arrependimento e agora gratidão, porque o carcereiro está livre. Livre em todos os sentidos. Livre do desejo de querer maltratar. Livre do desejo de querer bater e açoitar. Livre do desejo de querer se apresentar como autoridade. E agora, automaticamente, alguém pode dizer, mas ele se tornou preso. Sim, parece que ele se tornou escravo, porque agora ele perdeu toda a autoridade. Agora ele chora, ele entra em desespero, ele começa a ser quebrantado, mas na mesma proporção, ele começa a ser recebido, tratado por aquele que pode todas as coisas, que é o nosso Senhor Jesus. E é isso que ele tem feito com cada um de nós. Então, amados irmãos, quando cremos no Senhor Jesus, quando cremos no Senhor Jesus, quando a gente começa a provar daquilo, o que Ele tem oferecido, eu tenho que questionar o que Jesus quer de mim. O que Jesus quer de mim? Jesus quer que você saia daqui transmitindo. Jesus quer que você saia daqui transmitindo cada vez mais esta alegria. Amém? Amém. Nós vamos sair daqui sorrindo, brincando, cantando. Mas, pastor, a febre está aí do lado ainda. Olha, o vômito ainda continua. Olha, as dores no corpo ainda continuam. Não importe, louve a Deus, porque quando você glorifica a Deus, você vai ser fortalecido. Amém? Não vamos murmurar. No nome de Jesus, nós não vamos murmurar. Aconteça o que acontecer, eu nem sei a quantidade de alimento que tem, mas nós não vamos murmurar, porque não estamos aqui somente pela comida. Nós estamos aqui porque Deus está aqui, amém? Amém? E queremos ser fortalecidos para poder sair e transmitir essa confiança que o Senhor nos dá. Alegria independente da situação. Ser porta-voz, que fale a verdade, custe o que custar. Lembre-se que uma palavra pode evitar um suicídio. E eu fico feliz, irmãos, quando eu vejo aqui irmãos que com amor, com alegria. O Márcio tem sido uma bênção na minha vida quando ele chora pela vida dos seus amigos. Eu queria tanto que alguém estivesse aqui, não quero expor o seu nome, ele e a sua família, mas ele, por questão do pecado, caiu novamente, não aguentou. A bebida tem sido uma luta para ele, outros tem sido a droga, outros tem sido a prostituição, outros tem sido a mentira. Não importa, é pecado, mas as pessoas estão presas a isso. Mas Jesus, ele quebra tudo isso, amém, irmãos? Devemos crer nisso. Custe o que custar, devemos falar a verdade, porque podemos evitar um suicídio na vida de uma pessoa. O que Jesus quer de mim? Ele quer que eu fale somente para abençoar e não para contaminar. Não contamine, abençoe. Se houve uma virose aí que veio para contaminar, é por um período, porque nós já estamos orando, e o Deus que conhece e controla todas as coisas vai pegar esse vírus, essa bactéria, vai dar na cabeça dela, ela vai embora por esse rio, e a gente vai ficar, ó, tudo bonitinho, amém, irmãos? Amém. Vamos comer bastante ainda aí, vamos se divertir, correr, jogar bola. Porque, amados irmãos, estamos aqui para abençoar o outro, e eu fico tão feliz em ver algumas pessoas aqui, que pela primeira vez
Irmãos, nessa caminhada aí, com alguns mais antigos aí, eu creio que é o 7º ano que eu estou sempre me retirando, e eu senti tanto, irmãos, já por 2 dias lá em São Paulo. Só loucura, pessoas em alta velocidade. Você liga a televisão, irmãos, e tem que tomar o devido cuidado, porque senão você fica preso. Aquelas mulatas sambando, né? O pessoal fala, minha mulher, não, a minha está lá em casa, lá no acampamento. Mas você tem que tomar cuidado, porque senão você fica preso, e se de repente você começa a olhar, você fala, o que as pessoas estão apresentando? Mas daqui a pouco, irmãos, vocês sabem muito bem que o diagnóstico, então